Deus aqui, Leão CCV. Quero agradecer a todos que se inscreveram no canal. O canal está crescendo, Deus abençoe a todos que estão nos ajudando nessa empreitada. Bem, hoje continuaremos a playlist, né? Eu começar a gravar, começo a passar moto. É normal, é natural. Começa a gravar, começa a passar moto. Vamos esperar a moto passar. Pronto, passou. Hoje continuaremos a playlist 101 contradições na Bíblia, tá? De Shabir Ali. Tá? Esse documento eu recebi de um amigo meu, achei ele muito interessante. E vamos aí dialogar durante o vídeo sobre ele. Tem essa playlist que a gente já fiz um vídeo, esse aqui já é um outro vídeo. E pretendo fazer vários outros vídeos sobre o material contido nesse documento. Obviamente não falarei sobre todas, que são muitas, né? Mas as mais interessantes nós iremos abordar. Obviamente há uma resposta plausível para todas essas contradições que nosso querido autor aí, Shabir Ali, quer falar, tá? Bem, a contradição que me chamou a atenção foi essa aqui, ó, que ele colocou, né? A contradição. Faz a pergunta: nessa contagem, quantos homens aptos a combate foram encontrados em Israel? Aí você tem o dado em 2 Samuel, capítulo 24, verso 9, 800 mil homens. Você tem em 1 Crônicas 21, verso 5, 1 milhão e 100 mil homens. Bem, isso é interessante, né? Vamos ver os versículos, o que dizem, né, os versículos, né? E Joabe deu ao rei a soma do número do povo contado, e havia em Israel 800 mil homens de guerra. Esse é o ponto que o autor está destacando, que arrancavam da espada, e os homens de Judá eram 500 mil homens. Bem, agora vamos para 1 Crônicas, capítulo 21, verso 5. E Joabe deu a Davi a soma do número do povo, que era todo o Israel, 1 milhão e 100 mil homens. Os que arrancavam da espada de Judá, 470 mil homens, os que arrancavam a espada. Então você vê aí, né, essa discrepância, né, vamos dizer assim, entre os números. É o mesmo relato, só que com números um pouco diferentes, né? É claro que, se a gente for ver bem, né, a diferença, né, é de 200 mil, vamos dizer assim, quase, até um pouquinho mais, 1 milhão e 300 para 800 mil, dá bem mais, perdão, vai dar bem mais do que 200 mil, bem mais, tá? uns 500 mil aí de diferença, dá uma discrepância um pouco grande mesmo. Tá bem, então vamos lá. Como é que a gente então pode explicar essa discrepância, né, até relativamente grande entre os dois relatos, sendo que eles retratam o mesmo evento? Bem, vamos lá para a explicação. Existem aí 3 explicações plausíveis para essa discrepância. Primeiro, o erro de cópia ou tradução. Muitos estudiosos bíblicos apontam para a possibilidade de erro de cópia ou tradução ao longo dos séculos. É possível que os números tenham sido transcritos incorretamente em uma das passagens. Isso aí totalmente é possível, até a gente sabe que a Bíblia, e aí está falando do Antigo Testamento, já são mais de milênios, né? Sendo transcrito esse relato. Obviamente, né? Ainda mais na época em que ele foi feito, não se tinha essa, como é que se diz, né? As técnicas que nós temos hoje, né? Eram técnicas até avançadas em relação ao tempo deles, porém, né? Não o suficiente para que diminuíssem os erros, né? Então você pode ter esse erro sim provocado por essas cópias que são feitas. A gente sabe que durante muito tempo, né, um manuscrito ele não dura muito tempo, principalmente manuscritos religiosos que tem um grande uso.
Então, você fazendo cópias e cópias e cópias e cópias, isso, obviamente, e sempre são copistas diferentes em diferentes épocas, então isso é totalmente possível, ok? Abordagem reconciliadora. A gente pode reconciliar as passagens, né? Sugerindo que uma delas pode estar contando apenas os homens de Israel, né? Enquanto a outra também inclui homens de outras origens, como estrangeiros que se juntaram ao exército de Israel. Era muito normal, né? A questão de aliança naquela época, né? Até para juntar um grande exército e estar apto para enfrentar outros grandes impérios que poderiam surgir. Outro ponto aí que a gente pode levantar são as limitações humanas. A gente tem que colocar que também é importante reconhecer as limitações humanas na contagem de grande grupo de pessoas. Em contextos antigos, que é o caso aí desse livro, a contagem populacional poderia ser imprecisa devido a vários fatores, como dificuldades logísticas ou a própria natureza imprecisa do censo. A gente sabe que o sistema de contagem daquela época era muito arcaico e, obviamente, essa discrepância pode ter sido ocasionada por causa disso. Não é o sistema bonitinho que a gente tem atualmente. A gente não pode analisar da forma que eles não faziam a mesma contagem do mesmo modo que fazemos hoje. Então, vou passar o ônibus. Então, a gente tem que analisar que tem toda essa questão de um sistema um pouco mais arcaico, né, de contagem, que pode ter sim sido influenciado, né, ter influenciado nesse erro de contagem. Então, vamos lá. Bem, o que isso mostra para a gente? Ao invés, né, dessa diferença colocar em xeque os registros bíblicos, pelo contrário, essa diferença de contagem ela aponta para a confiabilidade dos registros bíblicos, né? Então, o primeiro tópico aí que a gente pode ver é as múltiplas perspectivas, né? A Bíblia é composta por uma variedade de textos escritos por diferentes autores em diferentes momentos. Portanto, é natural que esses escritos apresentem diferentes perspectivas sobre eventos históricos, incluindo números e detalhes específicos. Consistência teológica. Embora os números possam diferir, a mensagem teológica subjacente permanece consistente em toda a Bíblia, independente das contagens. As passagens em questão de 2 Samuel e 1 Crônica destacam a importância do exército de Israel e o papel de Deus na proteção e liderança do povo. Então, a mensagem ali ela está intacta. Que houve ali um erro de contagem que, como foi apontado aqui, há vários motivos para esse erro de contagem. Também temos que ter o bom senso, que é um documento de milênios atrás, né? Mas não vamos colocar aí no mínimo dois, estou colocando no mínimo 2.000 anos atrás, 2 milênios atrás, né? Então, tem que ter esse bom senso na hora que vai se analisar uma contagem assim. Bem, isso também serve de testemunho da autenticidade dos registros bíblicos. A presença de discrepância entre diferentes livros da Bíblia é um testemunho da autenticidade dos registros. Por quê? Se os autores estivessem simplesmente tentando fabricar uma narrativa, ou seja, tentando inventar uma história, poderiam ter se esforçado para alinhar todas as informações de maneira precisa. Ou seja, ó, esse registro aqui está exatamente igual ao outro registro. Mas não é isso que acontece. A presença das variações indica que os escritores estavam mais interessados em transmitir uma mensagem espiritual, teológica, do que em produzir uma narrativa uniformemente precisa em termos numéricos. Então, isso mostra que os autores ali, vamos ligar a teoria da conspiração, né? Ali foi um fato criado. Se fosse um fato criado, obviamente, né, teria muito essa discrepância
não apareceria, porque foi algo combinado, criado, seria tudo encaixado certinho. E confiabilidade espiritual, as diferenças nas contagens podem destacar a riqueza e a complexidade das escrituras. Ok? Bem, conclusão. Então, portanto, sobre a discrepância nas contagens entre 2 Samuel e 1 Crônicas, destacamos como essa diferença não compromete a confiabilidade do registro bíblico, mas, pelo contrário, reforça a autenticidade e a complexidade das escrituras. Se tivesse exatamente igual, aí sim, a gente poderia começar, né, a falar, opa, como é que dois autores diferentes fazem realmente exatamente o mesmo, né, relatam exatamente o mesmo evento, até numericamente perfeito. Obviamente tem a questão da visão do autor que seria diferente. E tem toda essa questão de um método um pouco mais arcaico de contagem, ok? Deus abençoe vocês.